Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quarta e última unidade, onde nós vamos tratar da quarta função administrativa, que é a função de controle. Então, a etapa de controle, como diz lá no slide, refere-se ao processo pelo qual os gestores monitoram e regulam com que eficiência e efetividade uma organização e seus membros estão desempenhando as atividades necessárias para atingir os objetivos organizacionais. Ou seja, portanto, é uma fase de fiscalização ou de verificação para assegurar se os procedimentos adotados estão de acordo com o esperado ou planejado. Ou seja, como a gente falou lá na etapa de planejamento, nada garante que os objetivos serão alcançados daquela forma como foram pensados. Porque a gente viu na etapa de organização e de direção que as coisas podem mudar, né? O ambiente ele é incerto. Então, a gente opera num contexto de incerteza e de imprevisibilidade. Então, é fundamental que haja uma tarefa de acompanhamento das atividades no seu desenvolvimento. E essa é a função da etapa de controle. No entanto, apesar de ser destacada como a quarta etapa, como a última etapa, na verdade, essa etapa de controle ela deve estar presente em todas as atividades da sequência das funções administrativas, desde o planejamento, desde a organização e também na direção. Ou seja, ela aparece como última etapa, mas ela deve estar acompanhando todas as atividades desde o planejamento, né, para justamente assegurar que todos os processos sejam feitos da melhor maneira para alcançar os objetivos. E, claro, ela tem também a função corretiva. Se algo der errado, né, se uma situação imprevisível acontecer, né, então você deve retomar as ações para planejar novamente uma saída de uma situação de contexto que você não esperava, né? Então, a ação corretiva do controle é essa, né, de corrigir ou de readaptar as ações para que os objetivos sejam alcançados. Ou até, em alguns casos, redefinição de objetivo, né? Não vai ser possível, a gente já determinou que não vai ser possível alcançar os objetivos que nós pensamos, então vamos mudar de objetivo e aí volta-se novamente à fase de planejamento, né? Então, a necessidade de controlar, ela é uma necessidade humana, né? Quaisquer que sejam as atividades, sempre fazem o uso do controle, mesmo que de maneira inconsciente. Na maioria das ocasiões, a preocupação das organizações está voltada para a medição, avaliação e controle de três aspectos, né? Verificar a situação dos resultados, verificar o desempenho da organização, das pessoas, né? E também, claro, com relação aos fatores críticos de sucesso, né? Que a gente viu lá na etapa de planejamento, que são os aspectos fundamentais para que a organização seja bem-sucedida nos seus resultados e no seu desempenho. Então, dentro dessa categoria do controle, nós temos alguns enfoques, principalmente levando em consideração a contingência, que gerou uma teoria da contingência, né? Ou seja, é aquela questão da imprevisibilidade, das mudanças que ocorrem sem o nosso controle. Então, relacionado a essa incerteza ambiental, surgiu a teoria da contingência, que, de acordo com Chiavenato, significa algo incerto ou eventual que pode acontecer ou não, dependendo das circunstâncias. E aí vai de cada empresa, vai de cada administrador ter ali o equilíbrio, né, as ferramentas e as técnicas para tentar trazer a organização de volta a uma situação de estabilidade, né? Então, as empresas são concebidas a partir de um sistema interligado de funcionamento com outras empresas, com o seu ambiente, né? Então, tudo é uma rede que vai gerando consequências mútuas, recíprocas. Ou seja, os governos, os clientes, as leis, os aspectos sociais, políticos, econômicos, tudo isso vai gerar consequência na atuação da administração, das empresas. Então, é difícil a gente prever quando essas ações vão ocorrer. A gente opera nesse ambiente e deve estar atento a ele, por isso a etapa de controle é essencial. Então, verificando as organizações dentro desses sistemas, é necessário compreender como os componentes de um sistema funcionam, como eles são interligados, né? Então, essa representação se dá através de outros sistemas comparáveis. A gente vê as redes de supermercado, né, que operam em ambientes, as redes de pessoas. Então, tudo isso, ou seja, são aspectos interligados que conectam as pessoas, as organizações dentro desse ambiente. Então, para compreender a sua função dentro do sistema, a organização precisa conhecer o seu próprio funcionamento. Isso facilita a compreensão e detecção dos possíveis erros que podem prejudicar a sua atuação.
ou seja, estar atento ao ambiente, né? Como a gente viu lá na etapa de organização e também na direção, a empresa ela não opera sozinha no ambiente. Então, ela depende dos seus parceiros, né, como fornecedores, como seus clientes, e também, claro, conhecer as ações dos concorrentes e também estar atento às ações do governo, às mudanças econômicas. Tudo isso vai exigir um aspecto de controle das suas próprias atividades. É por isso que é preciso estar atento a essas situações do ambiente. Então, a etapa de controle ela é importante porque ela padroniza o desempenho, ou seja, se tudo está seguindo conforme foi planejado, então a gente vai verificando e continua com aquelas ações, então, visando também padronizar a qualidade dos produtos e serviços, proteger os bens organizacionais através da fiscalização, vigilância, guarda, né, sistema de monitoramento, limita a autoridade exercida, ou seja, para não haver aquele abuso de autoridade, né, assédio moral, avalia o desempenho das pessoas, dos funcionários, se estão atingindo as metas e se estão trabalhando adequadamente e, claro, prevenir erros. Dessa forma, os gestores podem garantir níveis de confiabilidade no alcance dos objetivos. É essa a importância da etapa de controle.